Olá pessoal, iniciando mais um vídeo de geografia do canal Humanas do professor Elton, dando continuidade à localização do território brasileiro, vídeo destinado aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Hoje vamos falar então da localização quanto às zonas térmicas do nosso planeta. Vamos localizar o território brasileiro quanto às zonas térmicas em nosso planeta. Também vamos falar um pouquinho dos pontos extremos do território nacional e dos fusos horários, também dos tipos climáticos que vamos encontrar em todo o nosso território. Tá? Quanto à localização do território brasileiro dentro das zonas térmicas do nosso planeta. Já falamos um pouco disso no vídeo anterior, quando observamos que 92% do território brasileiro localiza-se na zona intertropical ou tropical, né? Então, essa zona intertropical ela é definida pelo Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e pelo Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, como a gente pode ver no mapa aqui ao lado, né? O hemisfério norte vai ter o Trópico de Câncer e o hemisfério sul vai ter o Trópico de Capricórnio. Essa zona que está em laranja entre os dois trópicos é chamada de zona tropical ou zona intertropical. E se a gente olhar o mapinha do Brasil, que está grifado ali no meio, ele está dentro dessa área. Então, por isso que costuma-se dizer que o Brasil é um país tropical, pois 92% do seu território está dentro desta zona intertropical, né? Um dos poucos estados que está fora dessa zona é o Rio Grande do Sul, né, que estaria na zona subtropical. 8% do território brasileiro, então apenas, está na zona subtropical. Né? Tanto que tem aquela música do Jorge Benjor lá que diz, né, que o Brasil já é um país tropical. Lá eles moram num país tropical dentro da letra daquela música. Né? Quanto à sua extensão latitudinal e longitudinal, o Brasil é um país muito extenso, tanto em latitude, ou seja, na sua distância de norte a sul, quanto em longitude, ou seja, na sua distância de leste a oeste. Né? Então, de norte a sul, o Brasil possui 4.394 quilômetros, né, e 700 metros, ou seja, 4.394,7 quilômetros. Essa distância é medida desde a nascente do rio Ailã, no extremo norte do nosso país, né, até o Arroio Chuí, no extremo sul do nosso país, como vocês também estão vendo no mapinha ao lado que eu coloquei aqui. E a distância longitudinal, ou seja, aquela que vai de leste até oeste, ela é medida desde a ponta dos Seixas, no extremo leste, até 4.319,4 quilômetros depois, lá na nascente do rio Moa, no Acre, né, que é o extremo oeste do nosso país. Então, esses são os 4 pontos extremos do nosso território. Quanto à diversidade de paisagens naturais, eu agora coloco para vocês aqui um mapinha que fala sobre as diversidades de paisagens naturais, que vai ser decorrência dos climas que vamos encontrar no território, né, no nosso território, no território do nosso país. Então, também é devido a essas variações de latitudes que a gente vai encontrar, ou seja, mais ao norte climas mais quentes, mais ao sul climas mais frios. Então, ao norte, ali em vermelho no mapa, nós vamos ter o clima equatorial úmido na região norte do país. Em laranja, nós vamos ter o clima tropical, que ele vai ser o predominante do nosso país. Já em amarelo, nós vamos ter na região nordeste o clima tropical semiárido, ou também conhecido só como semiárido, né? Então, na região do sertão nordestino. Em verde, no mapa, nós vamos estar localizando o clima litorâneo úmido, também conhecido como tropical litorâneo úmido, né, que é uma faixa que fica no litoral do país, que ela vai lá do extremo norte até ali no litoral sul de São Paulo.
E depois temos o clima tropical de altitude, que é esse que está em bege clarinho, ali no norte de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Esse é um clima tropical de altitude, é uma região de serra, onde as altitudes são mais elevadas, certo? Ali na região de Minas Gerais, em São Paulo, nós vamos encontrar altitudes no Brasil ali que beiram uns 1.500, 2.000 metros de altitude. E por último, nós vamos ter em azul o clima subtropical, que ocupa toda a região sul do país e uma pequena parte da região sul de São Paulo. Tá? É o clima subtropical, também conhecido como subtropical úmido, né? Devido aos seus grandes índices de umidade. Eu coloquei agora um outro mapa aqui para vocês olhar, que é sobre a localização do Brasil dentro do continente americano. Tá? Eu falei no outro vídeo que o continente americano ele é dividido em 3 partes: América do Sul, América Central e América do Norte. Daí vão olhar para esse mapa aqui e vão dizer: ah, professor, o mapa está errado, está dividido só em 2 partes. Mas esse mapa ele faz uma divisão do continente americano quanto à questão cultural. Ele é dividido quanto à questão da língua, né? Ele vai dividir o continente em América Latina, que é essa parte toda em azulzinho aqui na parte sul, e em América Anglo-Saxônica, que é a parte mais ao norte. Né? A América Anglo-Saxônica ela vai compreender os países do Canadá e dos Estados Unidos, com a pontinha do Alasca lá em cima, que pertence aos Estados Unidos também. Então esses 2 países eles vão ser a América Anglo-Saxônica, que são países que têm a língua francesa e a inglesa dentro do continente. As únicas exceções aqui vão ser as Guianas, que vão estar na América do Sul, né? Mas aí por causa de uma questão territorial elas ficam dentro da América Latina. Do México para o sul, são todos países que falam ou português ou espanhol, com exceção da Guiana Francesa e da Guiana Holandesa. Né? Então todos esses países compõem a América Latina. Por isso que os norte-americanos eles chamam todos os outros habitantes do continente americano de latinos. Nasceu do México para o sul, é tudo latino. Eles chamam boliviano, peruano, venezuelano, mexicano, brasileiro, argentino, é tudo latino para eles. Por quê? Porque nasceu na América Latina. Tá? Bom, quanto a essa divisão cultural, então o Brasil situa-se na América Latina. E quanto às longitudes e horários, agora eu coloco aqui para vocês um mapa do fuso horário. Né? Então, se a gente seguir exatamente a divisão dessas linhas pontilhadas azuis, a gente vai perceber que o Brasil ele teria que ter 4 fusos horários diferentes. Essas linhas pontilhadas azuis são os meridianos. Eles é que vão fazer os fusos horários. Conteúdo que a gente aprende lá no 6º ano em geografia, divisão dos fusos horários, né? O meridiano de Greenwich é que vai fazer a divisão até a linha do dia seguinte no seu extremo oposto. Então ele vai fazer a divisão a cada 15 graus, no movimento de rotação a gente vai ter 1 hora passando. Bem abaixo no mapa vocês estão vendo ali uns numerozinhos, -2, -3, -4. Esses números são em relação ao meridiano de Greenwich, então são horas. Por exemplo, se lá no meridiano de Greenwich for 10 horas da manhã, ali onde diz -2 vão ser apenas 8 horas da manhã. Onde diz -3 vão ser 7 horas da manhã. E onde diz -4 vão ser 6 horas da manhã, porque o dia está recém começando. Então, se nós seguíssemos essa linha, por exemplo, quando em Fernando de Noronha fossem 8 horas da manhã, lá no Acre nós teríamos apenas 6 horas da manhã. Teríamos uma grande diferença de horário. Então a gente tem uma diferença de fuso horário no Brasil entre o limite teórico e o limite prático. Imagina só, ali o estado de Pernambuco, ali no mapa, ele ficaria dividido no meio por 2 fusos horários diferentes. Então a gente segue aquelas linhas vermelhas que estão traçadas no mapa. Elas é que vão determinar o fuso horário. Tá? Então elas é que vão ser as definidoras do nosso fuso horário. Por isso que o mapa está pintado também em cores diferentes para destacar. Em verde nós vamos seguir um fuso horário e os estados em lilás seguem outro fuso horário.
Então o horário padrão do Brasil é o horário de Brasília, né? Então agora, neste momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, são 22 horas e 22 minutos. Então lá na região do Acre, por exemplo, agora são apenas 21 horas e 22 minutos, porque tem 1 hora de fuso horário. Né? Enquanto que em Fernando de Noronha, ela está fora da linha vermelha. Lá já vão ser 23 horas e 22 minutos, porque ela está no fuso -2, está um fuso mais adiantado. Então a gente vai ter essas diferenças de horários dentro do Brasil. Por isso que às vezes no período quando tem eleição lá, demora um pouco mais para eles começarem a divulgar os resultados das eleições, principalmente quando é para presidente, porque eles têm que esperar todas as urnas fechar antes de começar a divulgar os horários, para que não tenha interferência no resultado da eleição em um estado que, por exemplo, ainda não terminou de votar. Tá? Então, com este resultado do fuso horário, nós encerramos esse nosso vídeo de hoje. Espero que todos fiquem bem e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.